ouvir lá atrás? Dá para me ouvir bem? Eu gostaria que, se fosse possível, vocês trocassem de lugar aqui um pouquinho, viesse para cá, por gentileza. E eu orientaria que só ficasse lá atrás quem estivesse trabalhando na organização, enfim, para que nós pudéssemos absorver o máximo possível. Uma outra coisa que eu gostaria de pedir é que você não se movimentasse por aqui com somente coisas realmente indispensáveis para você se movimentar por aqui. Bom, gente, eu me chamo Fabrício Santana, eu estou aqui convidado para estar ministrando esta palestra, ministrando esse seminário sobre prevenção ao suicídio. É um seminário que verdadeiramente nós não temos assim a ideia, às vezes nós não gostamos de falar sobre o assunto, mas é algo realmente necessário, é algo que nós precisamos aprender a cada dia para que este aprendizado possa ser algo que venha libertar pessoas, porque quando você está preso em alguma coisa, dentro de si você precisa de uma libertação. E essa libertação, ela vem, primeiro, através de uma coisa chamada conhecimento. Através do conhecimento é que nós vamos nos libertar. Então, nós estamos aqui nesta manhã para aprendermos um pouco mais. Todos nós conhecemos pessoas, temos conhecimento de pessoas que tiveram uma dificuldade com a questão de prevenção, a questão de suicídio, ou na família, ou um vizinho, ou um amigo. Sempre nós temos alguém, conhecemos alguém, e esse alguém passa alguma notícia, ou até mesmo, ao invés de notícias, passa algo que, quando você faz as ligações das pessoas, dos casos de suicídio, na família, ou enfim, por mais que seja países até distantes, você vê que tem alguma coisa em comum, tem algo que faz uma ligação entre essas pessoas. E eu quero contar com a sua participação. Você já tem aí a sua caneta, a sua anotação. Isso será muito importante para você ter, para você participar, para você ter a possibilidade de estar entendendo que tem que obter esse conhecimento. Pois bem, eu ministro palestras há algum tempo, já ministrei, eu tenho no meu currículo cerca de 28 palestras no Japão, 18 seminários fora do Brasil. Eu tenho alguns estados do Brasil que eu já ministrei, por que não dizer, em quase todo o Brasil eu já palestrei, eu já ministrei em várias áreas. E hoje está aqui trazendo um conhecimento à comunidade. E o primeiro ponto que nós vamos começar a tratar é uma pergunta que você vai fazer
a pessoa que está ao seu lado. Olha bem para essa pessoa que está ao seu lado. Olha bem. Olhou? Olhou bem para ela? Olhou bem para essa pessoa? Obrigado. Agora, sem olhar de novo, diga para mim qual é a cor dos olhos da pessoa que está ao seu lado. Alguém pode me dizer? Sabe o que acontece? Nós, às vezes, nós não nos conhecemos. Quem é você? Já parou para pensar nisso? Quem é você? Já parou para pensar que a pessoa que está do seu lado, ela pode estar se fazendo essa pergunta também? Já parou para pensar que a pessoa que está ao seu lado diga assim: ninguém repara em mim? Você olhou para a pessoa que está ao seu lado, você às vezes lida com essa pessoa no seu dia a dia, mas você não sabe a cor dos olhos dela. E os olhos são a janela da alma. Quando você olha nos olhos de alguém, você repara que esta pessoa realmente, o que ela necessita, o que ela realmente precisa e o que ela realmente está passando. Então, é muito importante, quando você olhar para alguém, você olhar nos olhos dessa pessoa. Muita gente diz para os psicólogos, para os psicanalistas e para os psiquiatras: doutor ou doutora, a senhora ou o senhor olha nos meus olhos. E há pessoas que se incomodam com isso, porque quando você olha nos olhos dela, ela às vezes revela quem elas são, através dos sentimentos. E você, olhando nos olhos da pessoa, você vai ver quem realmente essas pessoas são, porque ela vai se deixar se revelar. Mas uma pergunta eu faço: quem é você? Alguém pode me responder quem você é? Pois não? Fique em pé, por favor, e fala. Eu sou beliviano e hoje eu tenho consciência de que eu sou filho de Deus. Ok, obrigado. Mais alguém? Quem é você? Eu disse quem eu sou, eu quero saber quem é você. Você não quer dizer para mim quem você é? Eu sou o João, sou levita do Senhor. Ok, obrigado.
Fabrício, somos servos de Deus. Quem é você? Sou Radassa Gonçalves. Você é Radassa Gonçalves. Quem é você? Bom, gente, eu sou Esther Santana, casada com Fabrício. E eu sou artesã, sou professora, atualmente auxilio ele nas palestras e é bom prazer estar aqui com vocês. Quem é você? Bom, gente, eu já dei oportunidade suficiente para você dizer quem é você. Mas o que acontece? Você não consegue falar com ninguém. Você veio para um seminário e este seminário, a ideia deste seminário é que você ajude pessoas a descobrirem quem elas são. E eu vou fazer uma pergunta a você, mas antes de fazer a primeira pergunta, eu quero fazer duas perguntas a você. Quem é que dirige aqui? Levante a mão, por favor. Quem dirige? Levante a mão bem alto. Quem dirige? Obrigado. Tá. Suponhamos que você vai para um local que você não conhece, uma cidade que você não conhece, e aí você chega nessa cidade, está escurecendo, mas aí você vê uma pessoa e você para o carro. Quando você para e faz a pergunta, você identifica que aquela pessoa é deficiente visual. Aquela pessoa não vai se negar a dar informação a você. Uma pergunta eu faço: você confia ou não nessa informação? Pergunta difícil, né? Você confia ou não na informação? É algo que você tem que responder por você. É você que está no volante. Visualize agora, fique em pé todos vocês. Deixa o que está na sua mão em cima da cadeira. A sua mão tem que estar livre. Feche os seus olhos, olhando em direção para frente. Você está dirigindo. Imagine que neste momento é você que está assumindo o volante. Imagina que você, assumindo esse volante, você está numa rua. E esta rua agora é uma rua que você não conhece. Imagina que você, nesta rua que você não conhece, você sente uma sensação de estar perdido. E essa sensação de estar perdido te incomoda, porque você não conhece a cidade, você não conhece o bairro, você não sabe onde você está. E agora você depara com esta pessoa. Esta pessoa te dá informação, mas ela é deficiente visual. A decisão é sua. Está você e ela. Ninguém mais pode te influenciar. Ninguém mais pode influenciar você. Porque é só vocês dois que estão ali. Não existe mais ninguém. O que você faz? O que você faria agora, estando neste momento difícil, em que só você e esta pessoa te dá a oportunidade de saber ou não o local, chegar ou não a aquele local? O que você faria? Abra os seus olhos lentamente e responda por você.
o que você faria? Confiaria ou não naquela resposta, naquela informação? Confiaria? Ok. Pode sentar você que disse que confiaria. Só quem me deu a resposta senta. Ok. 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 Quem não confiaria, levante a mão. Ok, obrigado. Pode ser. O que geralmente acontece é que você fica em dúvida e há momentos na estrada que você não tem todo esse tempo que eu te dei para você pensar. Você tem que trazer o seu pensamento rapidamente e você tem que desenvolver rápido aquilo que você está pensando. Isto significa que você tem que decidir rápido se você confia ou não naquela informação. O que isso significa? Isto significa é que você, para dar informação a alguém, você tem que saber enxergar o caminho para que esta pessoa tenha 100% de confiança em você. Faça assim: eu sou 100% confiável. Obrigado. Você deixaria com você 100 mil reais para guardar? Se você tivesse? Então você é confiável. Nós temos que entender é que nós temos a necessidade de que as pessoas sejam 100% confiável em nós. O que acontece comigo e com você? O que acontece com o ser humano? Quando você vai ajudar alguém, você que está ajudando alguém, você tem que entender que esta pessoa tem que depositar em você toda a confiança. Por quê? Naquele momento, aquela pessoa que está ali, ela está presa em um mundo particular em que você não é personagem daquele mundo. E ela tem a necessidade, ok? E nessa necessidade que ela tem, ela é regida por emoções. O ser humano, ele tem uma série de distúrbio comportamental. E para entender o ser humano, não sei se a distância dá para vocês perceberem aqui nele, mas para entender o ser humano, nós somos divididos em 3 partes. Nós somos, digamos assim, o ser humano, ele forma tricotomia. Ele é dividido em 3 partes. Primeira parte é o soma. Se você quiser anotar isso, é bom. O soma é igual vida biológica. Soma, vida biológica. Psique, vida psíquica ou psicológica. E pneuma, vida espiritual.
Quando eu falo de vida espiritual, eu não falo de religião, tá? Eu não falo a respeito de que tem que pender para a religião A ou religião B. Mas, vamos lá, soma é toda a formação do corpo, como órgãos, tecidos, células e as substâncias menores possíveis. O corpo é um conjunto de órgãos que constituem a estrutura anatômica humana. É a única parte que possui a qualidade sexual, ou seja, psicologicamente. Tirando de lado as questões amorosas entre homem e mulher, psicologicamente, homem e mulher é a mesma coisa. Só o que separa é a questão amorosa. Mas as necessidades são as mesmas. E eu e você, todos nós temos a necessidade de ser amado. Todo ser humano tem necessidade de ser amado, de ser amada. Quando eu digo ser humano, eu não digo homem, eu não digo mulher, eu digo o ser em geral. Então, não existe sexo. Não existe sexo. O que existe dentro desse seu corpo, existe alguém com necessidades básicas. E uma das grandes necessidades básicas do ser humano é ser amado. E há pessoas que dizem ao contrário. Quem trabalha aqui, levanta a mão. Tá, obrigado. Quem trabalha há mais de 5 anos, preferência na mesma empresa? 3 anos? 2 anos? Preferência na mesma empresa? Tá. 1 ano? Na mesma empresa? Quando você trabalha, você chegou hoje no emprego. Visualiza aí o dia que você chegou na empresa. Tá? Visualiza isso. Você chegou na empresa, você está trabalhando, você está feliz, satisfeitíssimo porque você arrumou um emprego, você conseguiu um emprego, você teve essa necessidade e você tinha um problema. A falta de emprego é um problema. Então você tinha um problema para resolver. E esse problema foi resolvido com você arrumar um emprego. Você está feliz. Passa 2 meses na empresa, você não tem a mesma felicidade do primeiro dia. 3 meses, você já diminui essa felicidade. Depois, você se acostuma com os amigos, com os colegas, com as pessoas. Você sabe identificar quem é quem. Você começa, com 1 ano, você começa a dizer o seguinte: está na hora de eu tirar férias. Presta atenção. Aí você começa a dizer assim: eu preciso tirar férias. Primeiro você disse que estava na hora. Depois você pensa um pouquinho e diz: eu preciso tirar férias. Aí você tira suas férias. Vence o seu período, você tira as férias. Quando chega no momento em que você tirar as suas férias, acontece algo extraordinário. Você começa a pensar o seguinte: puxa vida, eu trabalho naquela empresa, mas ninguém me dá valor. Olha, já estou há 1 ano e pouco lá, tirei minhas férias, eu estou começando a perceber que o dinheiro que eu estou recebendo não é equivalente àquilo que eu estou fazendo. Aí você volta. Aí você se sente desmotivado porque você acha que existem pessoas que ganham a mesma coisa que você.
mas só que essa pessoa que ganha a mesma coisa que você faz menos coisas do que você. Então você se sente desvalorizado, porque você trabalha mais do que ela, naquela empresa. Então vem um sentimento de ser mal amado, mal amada. E quando a gente fala em mal amado e mal amada, nós só pensamos em relacionamento de homem e mulher. Nós não pensamos no relacionamento entre pessoas na empresa. O relacionamento em que você tem ali, você passa mais tempo na empresa que você trabalha do que na sua casa. Então aquelas pessoas, querendo ou não, é a sua terceira família. Porque o ser humano é o seguinte, segundo pesquisas internacionais, o ser humano tem a primeira família, o primeiro convívio, que é na sua casa, o segundo na sua comunidade religiosa, independente de qualquer que seja a religião, e terceiro no seu emprego. Então você tem 3 famílias. Primeiro, qual a primeira família? Primeira família? Oi, eu não ouvi. Segunda? Terceira? Então, repita comigo. 1, 2, 3, vamos lá. Primeira família? Segunda família? Terceira família? Outra vez. Primeira família? Então você tem 3 famílias. Por quê? Você convive com essas pessoas. E ao você conviver com essas pessoas naturalmente têm a necessidade de se achegar a você. Então você vai viver assim com elas. Só que tem um detalhe: a intimidade gera liberdade. E nós às vezes queremos falar o que nós pensamos para essas pessoas. E geralmente, quando eu falo o que eu penso, eu dou liberdade de ouvir o que as pessoas pensam de mim, a meu respeito. Se eu falo o que eu penso do colega A, eu também dou liberdade ao colega A de falar aquilo que ele pensa a meu respeito. Então, se eu estou com a palavra, olha, eu não gostei que você fez aquilo assim comigo, eu vim aqui para a gente poder resolver esse assunto. E às vezes nós fazemos assim, olha, eu vim aqui para a gente tentar resolver esse assunto, e porque você fez uma brincadeira que eu não gostei, e eu realmente não gostei, eu não achei legal, e daí, tá, pronto, falei, acabou, falei, tá? Eu falei porque eu gosto muito de você. Eu falei porque eu gosto muito de você, eu acho você um cara legal, uma pessoa legal, mas eu não gostei daquilo que você falou, entendeu? Tá? Ouviu agora? Aí a pessoa olha para você e diz, se acalma, fica quietinho, se acalma. Aí você, ouviu agora? Eu falei com você que naquele dia eu não gostei daquilo que você falou, entendeu? Eu tô calmo, eu não faço nada com você, porque eu sou uma pessoa calma. Você está se alterando, você está gesticulando muito. Não, eu não estou gesticulando nada, eu estou assim, pronto, falei, acabou. E vou embora. Só que nós não entendemos que as mesmas necessidades que você tem de falar, você também tem de ouvir. E é isso que nós às vezes não fazemos. Nós privamos o direito das pessoas falarem. É uma necessidade psicológica que o ser humano tem de ser amado. Já viu aquela pessoa, quando você chega, você não vê aquela pessoa, tem um período, sabe aquelas pessoas que quando você encontra aquela pessoa, você dá aquele abraço, parece que cola. Aí você para e pensa assim, você está abraçando a pessoa e você pensa assim, eu precisava deste abraço. Você não diz nada. Aí você diz assim, eu precisava deste abraço. Eu tinha necessidade de ganhar um abraço desse. E você fica. Aí você fica
dizendo, olha, eu tinha essa necessidade, eu queria, e você está abraçando aquela pessoa. E às vezes aquela pessoa, para ela é simplesmente um abraço. Mas você ouviu algo de alguém que naquele instante, naquele momento, e você recebeu o abraço de alguém que naquele momento foi mais importante para você do que para ela. Alguém já passou por isso aqui? Já? Se alguém passou por isso, por favor, manifeste levantando sua mão. Alguém já passou? É importante isto. É importante nós sabermos que as pessoas têm as mesmas necessidades que nós. É importante nós sabermos que você tem a mesma necessidade que a pessoa que está ao seu lado. Você tem as mesmas necessidades de que o outro. Você tomou a iniciativa de ir lá falar com o seu colega de trabalho. Mas existe uma coisa importante: de ouvir também o que a pessoa pensa a seu respeito. Sabe uma coisa que traz muita intriga, principalmente no setor de trabalho? Olha, eu estou falando com você, Joaquim, porque eu ouvi dizer que o Renato disse para a Flavinha e a Flavinha disse para a Carminha que eu sou chato. Você entendeu aí? Você ouviu? Isso passou por 4 pessoas para chegar no seu ouvido. E de repente, aquela pessoa não disse daquela forma que chegou no seu ouvido. E às vezes, nós criamos intrigas, principalmente dentro do nosso setor de trabalho, em dizer que o outro disse que você é assim. O fulano disse que você é assim. O ciclano disse que você é assim. Tem uma diferença com alguém? Senta, conversa. Tem uma diferença na sua família? Bate um papo, conversa sobre o assunto. Vai lá, busque a pessoa, fale. Só que nós temos um mau hábito. Bom, eu falei. Ok, falei com você, tudo bem, tudo legal. Mas agora eu ouvi até aqui, eu não quero ouvir mais. Nós privamos o outro de falar. E quando privamos o outro de falar, é que nós temos uma ideia de preconceito com aquela pessoa, uma ideia preconceituosa. Qual é essa ideia preconceituosa? É que eu entendo que eu tenho mais razão que o fulano. Gente, está cheio de pessoas com razão. Está morrendo porque tinha razão. O fulano com razão, ele disse assim, eu tenho razão, e eu não gostei, eu tenho razão naquilo que eu falei, eu não gostei. Ele foi na casa dele, por ele não gostar, porque ele achava que tinha razão. Ele foi na casa dele, não gostou da situação, não gostou daquilo que ele ouviu. Foi na casa dele, pegou uma arma, foi lá na casa do fulano que disse algumas coisas para ele que ele não gostou. Quando chegou lá, que ele sacou da arma, o fulano não estava sozinho e 2 pessoas atiraram nele e ele morreu. Adiantou ele ter razão? Sim ou não? Adiantou ele ter uma arma? Sim ou não? Ele morreu com razão e morreu com a arma. Se ele dissesse, bom, eu tenho razão, mas vou esperar uma outra oportunidade para conversar com essa pessoa. Aí é que são elas. Eu e você, primeiro, para trabalharmos ou para ajudarmos pessoas, precisamos saber quem nós somos. Primeiro ponto. E
Nós somos pessoas com necessidades. Nós temos a nossa necessidade biológica, que todos nós já conhecemos. As necessidades biológicas é uma necessidade maravilhosa que muita gente gosta, muita gente aprecia e bom demais essa necessidade. É comer, é se alimentar, né? Tem gente, não sei se você conhece pessoas que gosta tanto, cultiva tanto essa necessidade que come demais. Não é o meu caso, apesar de ser gordo, mas não é o meu caso, entendeu? Mas tem gente que cultiva muito essa necessidade. E o banheiro é uma necessidade fisiológica, enfim, são necessidades fisiológicas que nós já conhecemos. E tem a necessidade psicológica. Muitas moças, muitos rapazes entram em relacionamentos porque não é que eles querem se casar, não é que eles querem ficar noivo, não é que quer namorar, é porque ele sente a necessidade psicológica de ter alguém que possa ouvir. Cabe aqui, eu tenho essa autorização, é claro e evidente que não vou dizer onde foi e nem o nome dessa pessoa, mas eu tenho uma autorização de um casal que eu os atendi um tempo. E esse casal, eles se formaram de uma forma assim que as pessoas jamais imaginariam. Um senhor casado, ele teve um problema muito grande na sua família. A sua esposa estava com câncer nas últimas e ninguém conversava com ele em casa, na família dele. Ele era aquela pessoa que dizia assim, é o cara que resolve os problemas da família, o cara que resolve tudo na família. A parentela dele tudo o via como para-raio. É aquelas pessoas que dizem assim, eu sou o verdadeiro para-raio. E aí, nessa questão do verdadeiro para-raio, ele precisava falar com alguém. Então ele foi à procura de uma garota de programa. Ele foi à procura de uma garota de programa e começou a conversar com essa garota de programa. E ele pagava horas e horas para aquela garota de programa ouvindo. E ficou assim, era todo dia. Ele ficava 3, 4 horas para aquela garota de programa ouvindo. E passou 1 mês, 2 meses, 3 meses, 4 meses, 5 meses, 1 ano, 2 anos, 3 anos, até que a esposa dele faleceu. A esposa dele faleceu. E uma vez ele chegou, depois do sepultamento da esposa, ele chegou para a garota do programa e perguntou se ela queria casar com ele. Ele disse assim, você está doida. Ela disse, você está doido, isso é doideira sua. Não, você quer casar comigo? Eu gostei de você, eu gosto de você. E, enfim, ele nunca tinha tido um relacionamento sexual com aquela menina, com aquela garota de programa. E aí, ela achou que fosse brincadeira dele e 2 dias depois ele apareceu lá de novo, fez a mesma proposta e todos os dias fazia a mesma proposta para ela. Até que ela casou com ele. E são casados até hoje. E ambos se amam. Hoje ela não mora no Rio de Janeiro, o casal não mora no Rio de Janeiro. Mas o que fez com que esse casamento desse certo? Necessidade psicológica. Ela disse para ele o seguinte, eu nunca quis me prostituir, mas eu dentro da minha casa, eu era uma menina que tinha mais amizades com meninos do que com meninas. Então dentro da minha casa, meu pai sempre dizia que eu era prostituta, que eu não prestava, que menina não entrava na minha casa, que eu tinha isso, que eu tinha aquilo
do outro, até que um dia eu disse assim: já que meu pai está dizendo que eu sou você. E ela disse: eu saí virgem de dentro da minha casa para parar nesse antro. E aqui eu aprendi a viver. E aqui eu fui muito usada. Ela falando isso e falando, chorando para ele. Até que ele percebeu e disse: você precisa de um psicólogo. Você precisa de alguém que possa cuidar de você nessa área. É uma área que eu não consigo. Ou seja, ela não tinha o apoio devido dentro da casa dela, dentro de casa, não tinha alguém que confiava nela, então ela foi procurar esta confiança em outro lugar. O que aconteceu? Ela parou ali. Ele também precisava de alguém quem ele confiasse, quem desse até algumas opiniões para ele, e ele até fazia o que aquela pessoa falava para ele, inclusive a respeito de empresa e tudo. Houveram o quê? Necessidades psicológicas. Há casamentos que eles são formados por necessidades psicológicas e não dão certo, porque vai buscar no outro aquilo que ele não consegue buscar dentro de casa. Por exemplo, a menina sai de dentro de casa, vai casar às vezes, porque encontra na figura do namorado ou do noivo o pai que ela não teve. O menino sai de dentro de casa e vai procurar na namorada ou na noiva a mãe que ele não teve. Então transfere aquele sentimento, pega o sentimento daqui, da família, e transfere, traz para cá. Tanto que há muitos envolvimentos de colegas de trabalho, porque o colega dá um determinado apoio, e às vezes diz assim: poxa, você está me dando tanto apoio, eu gostei tanto de você, eu gosto tanto de você, eu acho você tão legal. Aí a pessoa diz assim: olha, não confunda as coisas, não é bem assim. Já ouviu alguém passar por isso? Já ouviu história de alguém passar por isso? Não, olha, eu gosto de você na qualidade de amigo, eu gosto de você na qualidade de amiga, mas às vezes não, ainda usa até aquela expressão, né? A química não rola. Por quê? Porque houve um sentimento de uma necessidade de afetividade, de uma necessidade psicológica e a necessidade espiritual. Como funciona? Todos nós temos a necessidade, todos nós seres humanos, temos a necessidade de crer em alguma coisa. Todos nós temos a necessidade de crer em alguma coisa. Eu gostaria que você repetisse isso comigo. Todos nós temos a necessidade de crer em alguma coisa. Repita. Todos nós temos a necessidade de crer em alguma coisa. Você não entendeu. Repita pausado isso. Todos nós temos a necessidade de crer em alguma coisa. Duas coisas nós temos que aprender. Duas coisas muito importantes. Primeiro, procure ouvir o que você está falando. E quando você fala rápido, você não ouve o que você está falando. Você não ouviu. Depois que você ouviu o que você está falando, analisa aquilo que você está falando. E nós, quando nós falamos rápido, nós não ouvimos. Você já prestou atenção? Mesmo com tanta experiência, como locutor de rádio, ele erra, principalmente o locutor esportivo. Sabe por quê? Por falar rápido, nem sempre ouve o que está falando. Mas faz tanto tempo que aquele cidadão está na área, se faz tanto tempo, e ele ouvisse o que estava falando, ele não erraria, mesmo com a técnica. Por quê? O seu cérebro
ele tem que processar aquilo que você está falando. E você tem que ouvir, você tem que analisar. Esta é a necessidade que nós temos. Vou dar um exemplo a você, um exemplo fácil. Quem já discutiu com namorada, com noiva, teve um que levantou o dedo rápido. Com esposa, com esposo, levanta a mão aí. Seja sincero, seja sincero. Levanta a mão bem alto, por favor. Isso. Tá. Geralmente começa assim: meu bem, eu quero falar com você. Né? Eu vim aqui porque eu preciso falar com você. Tem que ser agora? Tem que ser agora. Depois a gente bate um papo. Tem que ser agora. Entendeu? Qual é a parte que eu tenho que desenhar? Não é assim? Não é assim? Não, o que eu estou fazendo. Afinal de contas, quem é mais importante? Eu que sou sua noiva ou o fulano? Ou o ciclano? É mais ou menos assim? É? Você, meu bem, você é importante. Se tu sair, tu passar por aquela porta, não volta mais não. Vai logo para onde você quiser. Aí começa a falar, até porque eu preciso assim. Aí o cara diz, não estou gostando disso não. Olha, eu não estou gostando, não gostei do que você falou, eu não sou assim a pessoa. Aí começa a gritar. Um grita de um lado, outro grita do outro. Um grita de um lado, outro grita do outro. Você não vai ouvir o que aquela pessoa está dizendo, nem aquela pessoa vai ouvir o que você está dizendo. Você chamou a pessoa para quê? Hein? Responde aí. Chamou para quê? Oi? E conversa é o quê? Oi? Diálogo. Quem já passou por essa situação? Olha, eu não gostei que você disse. Eu juro pela minha mãe mortinha que eu não falei isso. Que Deus me fulmine aqui que eu não falei isso. Que Deus acabe comigo aqui. Aí a pessoa que está bem ouvindo disse, você falou. Não estou falando contigo, estou falando com Deus. Eu não estou falando contigo, estou falando com Deus. Mas você falou, isso aqui é entre eu e ele. Então, se é entre eu e ele, ainda tem gente que diz assim, isso aqui é linha direta, não é grande família. Então, já que é linha direta, é entre nós dois. Então, dá licença, por favor. Mas você falou, dá licença, por favor! Né? Aí já começa a discussão, já vira. Eu invés de dizendo aqui, vem para cá. Aí já vira uma grande família. Essa é a necessidade que nós temos. Essa é a necessidade que temos. A importância que nós temos, a importância psicológica que temos. E esta importância psicológica é que nos prende. E essa importância psicológica é que prende alguém a uma situação e vai fazer com que esse alguém entre por um caminho, e este caminho não é um caminho bom, porque aí vai dizer o seguinte, ninguém me entende. Eu, olha só, aí hoje tem rede social, Facebook é uma maravilha. Você vai lá no seu celular ou no seu note, senta, vou mostrar quem sou eu. Aí primeiro bota a carinha, se sentindo triste. Bota a carinha, se sentindo triste. Aí quando é a menina, aí vem as amigas curtindo e perguntam. Aí geralmente aí fica ali, olhando para a tela do notebook, alguém, não sei, dependendo da religião, cruza o dedinho e diz
Que alguém pergunte por quê, que alguém pergunte por quê, que alguém pergunte por quê. Ou então eu digo assim, meu Deus, será que ninguém vai perguntar por quê? Alguém tem que perguntar por quê. Aí olha para o nosso porque alguém pergunta, que houve, amiga? Deixa que você estava precisando. Que houve, colega? Tadinha, o que aconteceu? O que houve com você? Você é uma pessoa tão legal. Aí já fez lá separado um texto enorme. Vai lá, Ctrl+C, Ctrl+V e joga. Já está o texto preparado. Ctrl+C, Ctrl+V, jogou. Que isso? Ele fez isso com você? Meu Deus! Aí bota o dedinho para baixo, aí coloca aqui o dedinho com os esparadrapos, né? Aí vai colocando assim, vai embora, e vai embora. Aí vai dizer assim, eu vou mostrar agora quem é aquela pessoa que vocês achavam que era boa. Escute uma coisa, a sua necessidade psicológica não pode fazer com que você denigre a imagem de alguém. Isto é perigoso. E isto acaba entrando por um caminho que aí que eu entro e digo que é o caminho espiritual. Porque quando você está com paz de espírito, você na sua paz de espírito, você vai fazer o quê? Na sua paz de espírito, você vai ter paz e fazer com que as pessoas que estejam ao seu lado tenham paz também. Você não pode, porque quando você começa a denegrir a imagem de alguém, você começa a acumular uma coisa chamada ódio, começa a acumular uma coisa chamada rancor, e começa a acumular uma coisa chamada má depreciação. Você começa a denegrir a imagem do outro, e aí tem um detalhe importantíssimo, cria uma coisa chamada raiz de amargura. Sabia que a maioria das pessoas, isso é pesquisa científica, resultado em 2012, que a maioria das pessoas com câncer ou com problemas cardíacos é porque não perdoa. A maioria das pessoas com câncer ou com problema cardíaco é porque não perdoa. Vive com a pessoa do lado, dorme com a pessoa, caso de marido e mulher, dorme com a pessoa, convive com aquela pessoa, mas não perdoa aquela pessoa. Tem até relação sexual, mas olha depois de si. A mulher, olha só, eu vou dizer um negócio para você. Eu fiz o que acabei de fazer, mas não foi porque eu estou bem contigo, não. Sabe que isso me desmancha, né? Mas, ó, não é porque eu estou bem contigo, não. Sabe, vocês devem ter ouvido aquela musiquinha, você não vale nada, mas eu gosto de você? Se nesse caso funciona. Ó. Olha só. Eu não amo você não. Até que a gente vai sentar um dia, vai conversar sobre aquele caso. Que caso, menina? Há 3 anos atrás, no aniversário do Claudinho, o Claudinho, você sabe que no aniversário do Claudinho, há 3 anos atrás, o aniversário de 2 anos do Claudinho, você apareceu aquela sirigaita lá na casa da fulana. Eu sei disso, ela me falou, ela comentou comigo. Olha só, há 3 anos atrás,
Quantas vezes aquela mulher foi para a cama com o marido? Quantas vezes aquela mulher fez comida para o marido? Quantas vezes aquela mulher lavou a roupa do marido? Quantas vezes aquela mulher compartilhou do salário do marido? Sentou à mesa com aquele marido, mas tem o rancor do marido. E ela vai levando isso pelo resto da vida dela. Isso é cumulativo, uma série de situações. E isso leva a uma chamada frustração e depressão, que nós vamos falar um pouco mais tarde a esse respeito. Então, esse tipo de situação abre uma porta para o suicídio. Eu conheço inúmeras mulheres que tentaram suicídio porque desconfiaram que o marido estava traindo. Eu falei de desconfiança. Desconfiança. Uma pergunta: desconfiança é certeza? Sim ou não? Aí as mulheres vão dizer: mas a gente tem o nosso sexto sentido, que vocês não têm. Que maravilha, né? A gente tem o nosso sexto sentido. E quando eu desconfio, ai, não quero nem pensar nisso. Mulher geralmente diz assim, não é isso? Antes de tomar uma decisão, saiba do que você está falando. Para você tomar uma decisão, primeiro, você tem que descobrir quem é você. Depois, você tem que saber do que você está falando. Para você saber do que você está falando, você tem que saber com quem falar aquele respeito. Se você tem uma indiferença com o A, não vá contar com o B a indiferença que você tem com o A. Por quê? Você não sabe se em algum momento da vida do B, ele vai contar para o C, que vai contar para o D. Então vai virar uma bola de neve. Então, a primeira coisa que você deve fazer é saber quem você é, saber com quem você vai tirar a indiferença e saber como superar essa indiferença. Primeiro você tem que saber quem você é. Repita comigo. Primeiro, eu tenho que saber quem eu sou. Assim, ó, sua mãozinha. Isso, essa mãozinha maravilhosa aí, ó. Primeiro, eu tenho que saber quem eu sou. Se eu tiver uma indiferença com alguém, eu tenho que saber do que estou falando e com quem vou falar. É isso que você tem que fazer. Nós às vezes fazemos tudo errado nessas questões. E aquilo que começa errado, termina errado. Porque uma porta vai abrindo portas para outros erros. Um abismo chama outro abismo. Então, o que precisa ser feito? Partilhar, conversar. Conversa não é acusação. É muito comum entre casais começar a conversa assim: olha só o que eu vou dizer para você. É melhor você falar do que eu saber por alguém. Falar o quê? Aquilo que você fez. Só falta dizer no verão passado. Isso é conversa? Isso é uma acusação. Está iniciando uma conversa com uma acusação.
Quando você inicia uma conversa, você não pode acusar alguém. Porque se você não tem provas, você não pode acusar alguém. E o que nós geralmente não sabemos é que uma acusação precisa de provas, em qualquer que seja o âmbito, precisa de provas. Se não tem provas, você não pode acusar. Se você não pode acusar porque você não tem provas, você pode ser processado. Mas é minha esposa, é meu esposo. Pode te processar. E ganha dinheiro, mesmo que o dinheiro saia do bolso dele ou dela. Mas ganha. Sabia? Porque a gente às vezes não tem esse conhecimento. Você sabendo com quem você é, e com quem você está falando, e com quem você vai tirar a indiferença, você começa a se preparar para uma coisa muito importante. Você começa a se preparar para uma chamada de centralização. Opa, eu já estou centrado. Eu sei quem eu sou. Sei como resolver minhas indiferenças. Porque eu sei com quem vou falar para resolver minhas indiferenças em qualquer que seja o âmbito. Isto significa o quê? Significa que eu já posso ajudar pessoas que passam por situações difíceis. Porque o primeiro passo para você ajudar alguém, você está numa estrada. Você está caminhando. Você não conhece ali. Se você não conhece a estrada, você tem que ter alguma noção de direção. Se você tem uma noção de direção, você, ainda que devagarzinho, você vai chegando lá. Vai chegando lá. E o primeiro passo para ajudar alguém, para você ter segurança em ajudar alguém, é você saber aonde você está caminhando, a estrada que você está caminhando. Porque eu não posso ajudar alguém tendo as mesmas necessidades que aquela pessoa. Vou dar um exemplo. É muito comum alguém trabalhar em equipes ou em grupos de ajuda sentimental. Eu recebo muita gente no consultório que passou por isso. Olha só, eu trabalhava com equipe, e essa equipe ajudava casais. E olha só, eu gostei, eu achei bonito fazer aquele trabalho. Mas é que surgiu um probleminha. Qual é o problema? O probleminha é que surgiu um rapaz lá com uma necessidade que eu também estou passando dentro de casa. Aí, o que eu fiz? Fui ajudar ele. No início era só por telefone, sabe? Mas depois a gente se encontrou no shopping. Aí depois se encontrou segunda vez no shopping. Aí depois nós se encontramos uma terceira vez. E a terceira vez foi no restaurante. Aí o senhor já sabe que o quarto encontro que foi, né? Aí como eu sou terapeuta e não tenho bola de cristal, não sou adivinho, eu digo assim, eu não sei. Você quer me contar onde foi? Querer eu quero, mas eu não sei se devo. A hora que você achar que deve, você me conta. Então eu vou contar agora. Eu estou com vergonha de contar isso para o senhor. Você é casada? Sou, contou para o teu marido. Deus me livre uma coisa dessa! Deus me livre meu marido de saber uma coisa dessa. Então tá bom. Você quer contar? Só vou dar uma pista para o senhor. O que me trouxe aqui é que eu acho que eu estou grávida. Você já entendeu onde foi o encontro, né?
Eu não posso trabalhar num grupo para apoiar pessoas com necessidades que eu estou tendo. Porque vai ter um momento que aquela pessoa que está no grupo de apoio, se ela está tendo aquela necessidade, é porque ela não sabe ainda quem ela é. E por não saber quem é que entra numa questão muito difícil, por não saber quem ela é. Ela ainda não se encontrou. Opa, eu não me encontrei ainda. Se ela não se encontrou, isto significa que ela, por não ter se encontrado, poderá cair num abismo. Então, a pessoa que está trabalhando num grupo de apoio, ela tem que estar curada daquele, digamos assim, vamos colocar assim, daquele machucado, daquela ferida, com aquela ferida sarada, para que ela ajude pessoas. Ela só pode ajudar pessoas se ela estiver curada, se ela estiver sarada, porque não há possibilidade de ajudar alguém se eu estou passando pela mesma situação. Aí você vai influenciar. Eu no seu lugar, imagina só, uma mulher que descobriu que está sendo traída. Aí alguém liga para ela e diz assim, não, você não fala com a senhora e tal. Aí está o quê? Sabe o que aconteceu? É que eu descobri ontem que meu marido está me traindo. Pega esse desgraçado, quando ele estiver dormindo, pega de jeito, ferve lá uma leiteira, quando tiver aquela aguinha borbulhando, tranca a porta do quarto, e aí você faz o que você quiser. Ela está falando que ela tinha vontade de fazer com o marido. Ela não pode. Então ela tem que saber, ela tem que estar curada nisso. Ela tem que estar curada para ajudar alguém. Entendeu? Primeiro, saiba quem você é. Repita, para ajudar alguém, eu tenho que estar curado, sabendo quem eu sou, sabendo com quem vou tirar minhas indiferenças e resolver as minhas indiferenças. Primeiro, eu tenho que saber quem eu sou, para depois descobrir quem são as pessoas. Ok? Alguém se achou aí? Nós vamos dar uma pausa neste momento de 10 minutinhos para esticar as pernas, para tomar uma água, bater um papinho e depois usar o banheiro. 10 minutinhos, tá? E aí, depois a gente vai voltar neste mesmo assunto e discorrendo agora outros subtítulos, ok? A pausa está dada.